hoje, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o ponto de vista, itens 5, 6 e 7. Então vamos à leitura. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens. Quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante, e não é mais a porta do nada, mas a libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Pelas simples dúvidas sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que o da terra, ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim, voluntariamente, uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando o seu ponto de vista da vida terrestre no centro do qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande, os homens de projeção como os monumentos, mas que se transporte para sob uma montanha e homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se apercebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sob um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe. E lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Se todo mundo pensasse desse modo, dir-se-á, ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará. Não. O homem procura instintivamente seu bem-estar, e mesmo com a certeza de não estar senão por pouco tempo num lugar, ainda quer aí estar melhor, ou o menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espírito sob sua mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está do instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência, que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com os seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres,
mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam a estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo que possui e se desespera. O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno, ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se se considerar apenas uma parte. É esse conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido e, por isso, ele reservou o conhecimento para outros tempos. Então, após a leitura, nós vamos convidar a nossa amiga Denise Oliveira para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Boa noite. É uma grande alegria a gente estar aqui presente, refletindo mais uma vez sobre os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, que nesses instantes, nesses minutos que nós estaremos refletindo sobre esse trecho do Evangelho, que possamos estar conectados, com atenção, presentes aqui, para que possamos tirar os melhores aprendizados e as melhores reflexões. Como foi realizada aqui a leitura, né? Estamos refletindo então sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, 6 e 7, que é o ponto de vista. E é interessante que esse trecho ele é muito claro. E uma coisa eu já afirmo para vocês. Nós não iremos aqui trazer nada de novo. Para aqueles que já se intitulam como espíritas, que gostam do espiritismo, que buscam estudar, as reflexões que os espíritos trazem aqui para nós são os pontos básicos que o espiritismo traz. Primeira coisa, a fé na vida futura. Um dos pontos básicos do espiritismo é justamente esse: falar para nós da vida após a morte, que estamos aqui de passagem. E o ponto de vista que os espíritos querem refletir aqui conosco é esse. Qual é o nosso ponto de vista? Qual aquele que a gente utiliza aqui? Realmente essa fé na vida futura, no entendimento e na certeza da vida após a morte, ou o ponto de vista ainda da vida material, da vida terrena, daquela que às vezes não vê nada, não vislumbra nada ou não pensa em nada após a morte. E estudando e refletindo um pouco sobre esse trecho do Evangelho, eu fico pensando que muitas das vezes nós que abraçamos a doutrina espírita, que nos intitulamos como espíritas ou que somos simpatizantes do espiritismo, nós já possuímos muitos conhecimentos, mas na hora que colocamos em prática, na hora que somos convidados a colocar em prática esses ensinamentos, aí
que é o ponto desafiador para todos nós. Então, nós vamos pegar aqui alguns trechos do Evangelho para a gente poder refletir um pouco mais e aprofundar um pouco mais, primeiramente, sobre essa questão da fé na vida futura. E aí os Espíritos, logo no início do item 5, já traz para nós que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Então, a gente entender e compreender essa fé na vida futura, ela traz para nós uma inabalável fé nesse futuro, no porvir, no que está a surgir. Porque a fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Olha a importância da fé para a moralização dos homens, para a sua renovação, para a sua transformação. Porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, os Espíritos estão afirmando aqui para nós, no início desse item 5, que essa nossa compreensão, esse nosso entendimento sobre a fé na vida futura, sobre esse entendimento na vida após a morte, ela é literalmente um divisor de águas para a nossa encarnação. Pois começamos a compreender a vida por uma ótica diferente. E é interessante que nesse capítulo 2, onde se coloca que o meu reino não é deste mundo, é muito interessante. Porque ali é claro também que Jesus, ele não conseguiu, quando esteve aqui sobre a terra, de trazer toda a mensagem que ele precisava. Porque naquele período, os espíritos que ali estavam encarnados, que estavam estagiando, e bem provavelmente, às vezes muitos de nós já estávamos ali naquele momento, nós não possuíamos condições de entender toda a sua mensagem. Por isso que ele coloca, eu lhes enviarei o Consolador prometido, que é para nós essa doutrina que esclarece, que consola, que vem reafirmar os ensinamentos de Jesus e completar alguns pontos. Então, quando a gente pega esse trecho, que meu reino não é deste mundo, e a gente reflete na fé da vida futura, nessa vida após a morte, a gente começa a compreender o que Jesus quis falar para nós com isso. Ele quis afirmar que o reino dele não era esse aqui sobre a terra. O reino dele era um reino do futuro, de uma transformação que ainda iria vir para todos nós. E aí eu vou pegar alguns trechos do Evangelho para a gente poder refletir aqui. E quando a gente pensa na fé na vida futura, a gente tem que pensar também na nossa vida enquanto espíritos imortais. Uma coisa está literalmente entrelaçada à outra. E quando a gente pensa nessa questão da nossa transitoriedade sobre a Terra, a gente entende que todos nós que aqui estamos encarnados, estamos vivendo essa encarnação brevemente. A nossa passagem sobre esse planeta, ela é rápida. Os Espíritos nos falam muitas das vezes que 60, 70, 80, 90 anos de encarnação é um clique. É apenas segundos na nossa etapa evolutiva enquanto espíritos imortais que somos. E aí é que está a questão. Porque quando nós entendemos que realmente estamos aqui de passagem, nós somos naturalmente convidados a viver as nossas experiências de uma forma diferente. Que é o que os espíritos colocam aqui para nós. E eles afirmam, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada em um país ingrato. Quando a gente coloca realmente nosso pensamento e nosso entendimento nessa fé
na vida futura, a nossa vida sobre a terra se torna simples passagem. E os espíritos ainda colocam que é uma breve estada em um país ingrato. Porque todos nós sabemos qual é a condição do planeta Terra na sua escala evolutiva. E aí um outro link que nós vamos fazer com essa reflexão é sobre a felicidade. Quando os espíritos colocam aqui para nós que é uma breve estada em um país ingrato, a gente busca refletir o que eles trazem também para nós no livro dos Espíritos, sobre a reflexão da felicidade. E é possível vivermos a felicidade plena num país de provas e expiações? Eles afirmam que não, mas temos que tomar cuidado também com essa reflexão, porque senão a gente passa naturalmente a ser pessimistas. Então, já que eu não vou ser feliz, do que adianta? Só que aí a gente tem que refletir qual é a nossa real felicidade. Qual é a felicidade de um espírito que pensa na vida futura e de um espírito que pensa apenas na vida material e corpórea. De nós espíritos que aqui estamos encarnados. E aí, seguindo um pouco mais, eles vêm nos alertar que nós devemos suportar com paciência as dificuldades. Suportar com paciência. As vicissitudes e as tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência. Aquele ser que pensa na vida futura, ele vive e experiencia as vicissitudes, as tribulações com paciência, porque ele sabe e entende que é uma pequena etapa, que é algo que é de passagem. Por sabê-las, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Então, os Espíritos nos convidam a termos paciência, pois se sabemos que esta vida aqui, ela é transitória e passageira, por que será que às vezes a gente se atribula tanto com as dificuldades? E aí é onde está o nosso maior desafio, que eu já dizia no início. Nós já temos muitos conhecimentos, mas será que quando a gente vive realmente uma tribulação, algo que é desafiador, algo que nos incomoda, que nos traz medo, é fácil às vezes a gente passar por isso? Mas ao mesmo tempo a gente entende essa transitoriedade dessa vida. E aí, qual lado da balança nossa pesa mais nesse momento? Porque se nós realmente conseguimos, nesse instante da nossa encarnação, não nos preocuparmos com diversas situações do nosso cotidiano e entendemos realmente que aquilo é transitório e passageiro e aquilo não nos incomoda, não tira o meu sono, não me deixa ansioso, eu já compreendi isso. Então, a minha balança na fé da vida futura está ok. Agora, em contrapartida, se alguma dificuldade me vem e eu perco o sono, eu começo a ter crises de ansiedade, crises de irritação, que parte da minha balança pesa mais? E aqui, às vezes, qual entre nós que às vezes não tem essas dificuldades? Eu, às vezes, faço uma reflexão sobre esse entendimento que nós temos, que a doutrina espírita nos traz, a uma intensa dor moral. Porque nós já sabemos e compreendemos muitas coisas, mas na hora da execução, a gente ainda tem muitas dificuldades. E aí um outro ponto que os Espíritos trazem para nós nessa mensagem é que aquela pessoa que tem fé na vida futura, ela não teme mais a morte. Então nós que somos espíritas e entendemos que existe vida após a morte, nós já tiramos de letra isso aqui, não é não? É ou não é? É, né? Então vamos fazer uma filinha ali, que os bons amigos estão vindo,
para nos levar para o plano espiritual. Vamos lá? Quem vai ser o primeiro dessa fila? Hoje, vamos terminar o estudo primeiro, mais ou menos 19h45, será o momento do nosso desencarne, nosso retorno à vida espiritual. Combinado? Vamos felizes, alegres e contentes? Vamos, né, gente? Porque nós somos espíritas, a gente já entende isso, não é verdade? Alguém vai querer ir? Mas se a gente já entende isso, por que a gente tem tanto temor, de uma certa forma? E aí eles colocam o homem que já tem essa fé na vida futura. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se o que dá a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Olha para você ver. Entra o exilado em uma mansão de bem-aventurança e de paz. Vocês não vão querer entrar nesse lugar, não? Vocês querem continuar tendo as crises de ansiedade aqui, as insônias? Vamos embora, gente. Olha aí. E aí? Qual lado da nossa balança está pesando mais ainda entre nós? E essa questão que eles colocam sobre não temer mais esse ponto da morte e ainda a gente ter muitas dificuldades de vivenciar isso, me faz recordar e lembrar muito de experiências que pessoas trazem sobre a EQM. Não sei se vocês já ouviram falar, nas experiências quase morte. Vocês já viram relatos? É extremamente interessante. Às vezes, em determinadas situações, com acidentes, traumas cranianos, né, coisas assim, aquelas pessoas, né, que se ferem, que se machucam, elas entram em experiências de quase morte, que nós entendemos que entram num estado de desdobramento consciente. E aí, a maioria dos relatos que eles trazem são de lugares extremamente belos, com muita paz, com muita luz, o qual eles não desejam mais sair dali. Se os espíritos estão afirmando aqui para nós que essa libertação que nós temos do corpo físico é a mesma sensação de um exilado que entra numa mansão de bem-estar e de paz, por que nós estamos ainda tão apegados e temos ainda dificuldade de vivenciar a morte? Será que nós estamos realmente refletindo e buscando seguir os ensinamentos que a doutrina espírita está trazendo para a gente? Vamos refletindo. Eles afirmam ainda que quando a gente busca ver a vida dessa forma transitória e passageira, pensando nessa vida futura, todas as nossas preocupações das nossas vidas, elas se tornam mais leves, porque nós já entendemos que elas são temporárias e passageiras, como a gente já dizia aqui antes. Então, como que a gente vive os nossos desafios, as nossas dificuldades? É com calma, com resiliência ou com desespero? E mais uma vez eu pergunto, qual a nossa dificuldade da gente viver realmente aquilo que a gente já sabe? Agora eu pergunto para vocês, uma pessoa que realmente consegue seguir esses pontos, como é a vida dela hoje sobre a Terra? Quando ela tem essa fé na vida futura e ela já vibra nessa sintonia, e ela já deseja do fundo do ser que no futuro próximo ela já tenha a oportunidade de passar para o plano espiritual. Ela que já não se preocupa mais com as adversidades da vida. Ela que já tem a certeza de que tudo o que ela necessita será levado até ela pela misericórdia de Deus. Da mesma forma, como Jesus disse, olhai os pássaros do céu, os lírios do campo.
eles não trabalham, eles não tecem, mas Deus não lhes falta o necessário para a sua sobrevivência. E se Ele faz isso pelas plantas, pelos animais, que dirá por vós, que já estão numa etapa evolutiva, já mais avançada? Então, como é a vida de um ser que consegue já interiorizar e viver assim? São pessoas que já vivem com leveza, com esperança, com confiança, com tranquilidade. Elas são já naturalmente reconfortadas, consoladas. E já entendem qual é a real felicidade. Qual de nós aqui não desejaríamos viver a nossa vida dessa forma? Os números da Organização Mundial de Saúde apontam vários pontos de depressão, de ansiedade, de consumo de medicamentos, certa forma de tarja preta, que vem auxiliar no sono. O Brasil é um dos primeiros, se a gente for ver, em consumo de tudo isso. Se nós já estivéssemos realmente nesse ponto aqui, será que a gente precisaria disso? E a gente não deseja isso para nós? Essa felicidade plena? E é onde os Espíritos traz para a gente, na questão 922 do Livro dos Espíritos, lá tem dica de como nós vamos realmente alcançar a nossa felicidade plena. E aí, eles colocam isso em 3 pontos principais, sendo 1 material e 2 morais. E aí eles falam, com relação à vida material, é a posse do necessário. Para a gente ser feliz, nós precisamos vivenciar a posse do necessário. Agora eu vou pegar nós meninas aqui como exemplo da posse do necessário. Vai lá em casa e olha o meu guarda-roupa. Tá cabendo as roupas lá? Às vezes a gente tem que duplicar o guarda-roupa, comprar outros, para caber tudo, né? Fora os sapatos. Será que a gente está tendo o necessário? Ou será que a gente não está para muito além do necessário em muitas coisas? Então, uma dica básica, se nós queremos ser felizes, vamos ter aí o necessário. E do ponto de vista moral, eles dão 2 dicas. Uma delas, a consciência tranquila. Estamos em consciência tranquila? Ao deitarmos aí para dormir, estamos fazendo o que Santo Agostinho também já deu a dica, reviver no nosso dia aquilo que a gente fez. Para sermos felizes, precisamos também estar com a nossa consciência tranquila. E a outra dica, acompanhando a ideia das questões morais, é a fé no futuro. É isso que a gente está falando aqui. Então, 3 dicas básicas, se nós quisermos realmente sermos felizes. A posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro.
E aí, o outro lado da balança que os Espíritos colocam para a gente nesse trecho do Evangelho é aquele que duvida ou nada crê na vida futura. Que ele pensa que apenas a vida terrestre é a sua finalidade. Não existe nada para além disso. Como vive esse ser? Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Pelo simples fato de duvidar. Simples fato de duvidar, não está nem falando que a pessoa tem certeza. Pelo simples fato de duvidar, esse ser já coloca toda a sua ideia, seu pensamento, seu viver na vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. É aquele ditado básico, viver como se não houvesse amanhã. Eu tenho que viver tudo o que eu consigo. A vida é uma só. Ô, gente, se tiver espírita falando uns trem desses aqui, pelo amor de Deus. Frases que o espírita nunca pode dizer. Não pediu para nascer, mentira, não pediu não, né? Implorou. Vive só uma vida mesmo, então vou aproveitar tudo. Ô, gente, se tiver espírita falando isso aí, pelo amor de Deus. E aí ele está colocando isso. Que aquele que não tem uma fé na vida futura, que nada vislumbra, ele vai querer viver como se não houvesse amanhã. Então tem que fazer tudo aqui agora. Porque não tem nada lá depois. Então por que eu vou gastar tempo com outra coisa? E aí a característica desses indivíduos é o apego aos bens terrenos. Vocês são apegadas aos bens terrenos? Na hora que a gente estava falando aqui do exemplo do guarda-roupa, que muitas das vezes nós temos muito mais do que nós precisamos, convido vocês a deixar 30% do que vocês têm e doar o resto. Tranquilo? Todos nós vamos chegar em casa hoje e vamos fazer isso, com o coração alegre e feliz, certo? Nada de apego. Não é isso que a gente está aprendendo? Não é isso que a gente já sabe em relação à doutrina espírita? Nenhum bem divisando, o apego aos bens terrenos, né? Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. Isso aqui doeu. Essa comparação doeu. Compara a gente como as crianças, apegada aos brinquedos, o nosso apego aos bens da terra. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe afiguram reais. Ou seja, nós fazemos de tudo para continuar mantendo isso. E aí eu pergunto para vocês, quais de nós não estamos nessas características? Porque será que a gente consegue chegar em casa e desapegar de 70% do nosso guarda-roupa? Sendo que se a gente for ver realmente, às vezes esse 70% é supérfluo. E aí? O que a gente faz com isso? Além disso, os espíritos afirmam que a gente ainda sofre com a perda desses bens. Estamos aqui agora, eu vim de carro, me facilita muito o meu trajeto até chegar aqui. Se eu chegar lá fora e meu carro tiver sido roubado, eu vou ficar tranquila, desapeguei, leva tudo, não me importo. Como é que será que eu vou reagir ali? Será que vai ser assim? Será que eu já consigo estar nessa etapa? E aí, como que fica muitos de nós que às vezes colocamos a nossa expectativa, as nossas esperanças apenas na vida aqui material? Se a gente já entende que a felicidade, como os espíritos já disse, é o necessário para a gente viver, é a consciência tranquila e a fé na vida futura. Quando a gente nada vislumbra disso, gente, como que a gente fica? Eu diria que num vazio existencial bem intenso.
Se a nossa ótica de raciocínio mudasse e a partir de hoje a gente afirmasse que não existe vida após a morte, que é só isso aqui, pronto e acabou, a gente ficaria feliz com isso? Que tristeza que dá. Que vazio. Vocês já pararam para pensar dessa forma? E aí, para a gente já começar a fechar aqui, os espíritos colocam que Deus não condena os prazeres terrenos. Deus não condena os gozos que a gente tem das coisas materiais. Eles colocam, Deus não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Gente, tudo que existe aqui sobre a Terra nos é dado para a gente evoluir. Se assim não fosse, não seria dessa forma. Não tem nada errado com as roupas, com os sapatos, com o carro, com a casa, de maneira alguma. Mas como que a gente vivencia isso? É o necessário ou é o ter algo como status? Porque o meu telefone tem que ser o telefone X que custa 10 mil. Porque se eu tiver, eu estou mostrando que eu estou bem na fita. O meu carro tem que ser o carro X. Qual a finalidade de um carro? Qual a finalidade de um telefone? Eu estou utilizando aquilo pela sua finalidade? O meu telefone pode custar 20 mil reais. Qual é a minha intenção ao tê-lo? É status? Ou é ter uma ferramenta boa para aquilo que eu necessito? Que me facilita na minha vida, que me facilita no meu trabalho? Qual é a minha real intenção? Então, Deus nunca e jamais condena isso, porque tudo o que a gente tem é necessário. A questão é como que nós vivenciamos tudo isso aqui. Daria para a gente ficar aqui falando mais umas 2 horas sobre várias coisas. Mas como o nosso tempo já está no final, convido vocês a depois refletir novamente, fazer uma leitura em casa, pois é uma passagem muito importante. E que nós possamos realmente nos esforçar, porque sabemos que reconhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço que faz. Então, se nós tivermos realmente nos esforçando da melhor forma que a gente consegue para vencer as nossas más tendências, vencer a vida sobre a terra, a gente sabe que a vida futura nos esperará com bons frutos. Então é isso, muito obrigada pela paciência de vocês. E que todos nós possamos ficar com essas reflexões para o nosso cotidiano e principalmente nos esforçarmos e tentarmos mudar aquilo que a gente consegue. Uma boa noite a todos.